amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos caminhando pouco a pouco com o Evangelho de São João. Estamos explicando versículo por versículo. Nós paramos na semana passada, exatamente, se lhe recorda onde? No versículo 38 foi quando do nós capítulo encerramos. Sétimo. Então, exatamente, Jesus que no último dia da festa das tendas ou dos tabernáculos se apresenta como água viva, e eu expliquei, não é? Isso. Então podemos ir para frente ou... Então vamos a partir do versículo 39. Pois não. Tá bem? Certo. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que tinham crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Esta teologia é uma nota parentética, está entre parênteses, e é uma teologia do evangelista ou do redator final deste evangelho. Isto é, o Espírito dependia da glorificação de Jesus. Para a teologia desse evangelista, o Espírito só virá quando Jesus for glorificado. E quando será glorificado? Na paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então, sim, ele se tornará capaz, na sua humanidade glorificada, de dispensar, de conceder o Espírito, que metaforicamente foi aí apresentado como água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim. No fundo, a água viva é a metáfora do Espírito Santo. Certo. Claro, água viva, não qualquer água. Por quê a metáfora água, no entanto? Porque água, já nesta vida aqui, é aquele elemento mais indispensável para a vida. Substancial a todos. Né? O Espírito, no segundo nível, no nível sobrenatural, toma o lugar da água no primeiro nível. É o oxigênio, digamos assim. A água também é feita de oxigênio, não é? Sim. É o oxigênio do mundo espiritual. Tá certo? Então continue. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: esse é o Cristo. É esse o Cristo. Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém? Bem, esse é um versículo interessante, porque nos deixa assim um tanto perplexos, um tanto em suspenso, sem sabermos concluir e como. Esse evangelista conhecia ele também uma tradição de um nascimento de Jesus em Belém. Na verdade, ele não fala, como Mateus e Lucas, do nascimento de Jesus. E por isso mesmo não aponta Belém. Mas nesse versículo aí estaria ele demonstrando conhecer aquela tradição que está em Mateus e em Lucas, um nascimento em Belém. Porque era a cidade da onde vinha Davi, a né? pergunta fica sem resposta. A tradição era porque era a cidade de onde vinha Davi, de onde era Davi. É, mas isto em Mateus e Lucas, e tem a sua explicação lá, não é? Não, é que a continuação da leitura fala justamente sobre isso, né? A cidade de onde era Davi, né? Certo. Uma pergunta. Produziu-se uma cisão entre o Agora, no povo... fundo, nós estamos aqui diante de mais um desentendimento. É. Porque Jesus não é de Belém e nem de Nazaré. Jesus é do Pai. Jesus vem do alto. E isto não sabem. Imaginam saber, mas não sabem. E ignoram. Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam:
os guardas. Jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? O que significa que mesmo entre a gama dos maiores opositores, o Sinédrio, Jesus deveria ter um ou outro simpatizante, Nicodemos. Responderam: és também Galileu? Estuda e verás que da Galiléia não surge profeta. E aqui o evangelista mostra bem o seu conhecimento da má fama da Galiléia, como aparece nos sinóticos também. Não teve nenhum profeta? Quem que era Galileu? Não, profeta Galileu, bem. Houve profetas no Reino do Norte. Elias, Jonas. Que era a antiga Galiléia, ou melhor, que existiu antes que existisse a famosa Galiléia dos Galileus. Havia Reino do Norte com o primeiro Amós, o segundo Oséias, ou Elias também era de lá, mas... Jonas era de lá? Não. Jonas é um livro que não deve ser lido historicamente. Não é? Esses três eram de lá. Bom, Amós? Do Reino do Norte, do Reino de Israel, antes que aquilo se chamasse Galiléia. Amós, Elias Amós e Oséias. Elias não é um profeta escritor. Não é? E tem uma vida legendária, já envolta em lendas na própria Sagrada Escritura. De qualquer maneira, a fama da Galiléia parecia não ser uma fama boa. E cada um voltou para a sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Bem, agora você está começando o capítulo 8º? Sim, é o primeiro versículo, inclusive. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Este capítulo 8º, versículos 1 a, onde termina a perícope, 11, 1 a 11, tem uma complicação impressionante. Exatamente. É o famoso episódio da adúltera, não é verdade? Isso mesmo. É uma perícope esta extremamente complicada. Por quê? Porque ela não se encontra nos principais códices gregos. Não se encontra. Ela se encontra na Vulgata, ela se encontra em algum códice minúsculo, mas falta nos principais. E aí a grande pergunta: essa perícope é mesmo de João? Lendo-a, ela tem um sabor de ser de Lucas. Se ela não estivesse aí, ninguém, em primeiro lugar, sentiria a falta dela. Mas ela ficaria muito bem em algum lugar do Evangelho de Lucas, que é o evangelista da misericórdia. E aqui se trata exatamente da misericórdia de Jesus. Digamos, assim, grosso modo, que do ponto de vista da crítica textual, o episódio é duvidoso. É de autenticidade duvidosa. Agora, isto não quer dizer que ele não seja inspirado. O Concílio de Trento o considerou parte das Escrituras. Portanto, para nós católicos romanos, o problema de inspiração não se põe. O problema que se põe é o problema da autenticidade. Provavelmente não era este episódio um episódio de João, de onde ele teria vindo. Alguns imaginam que poderia ser uma página solta de Lucas, que no decorrer da tradição manuscrita acabou indo parar, não se sabe bem como, aqui em João. Mas isto também é uma hipótese que não dá absolutamente para ser
confirmada. Claro que o episódio traz dificuldades também, traz algumas dificuldades, porém eu as mostrarei à medida em que o texto for sendo lido. De qualquer maneira, ele é escritura e é, para nós católicos romanos, palavra de Deus, inspirado. O problema todo é saber se é autenticamente de João ou não. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha vindo de João. Então a questão é ser de João ou não. Ou de alguém, de algum outro. Ou de Mateus ou de Lucas. Ou de algum outro também. Ou de algum outro. Mas, e a questão fica em pé, porque nós não sabemos como é que ele foi parar aí. Tá bem. Bem, nós vamos ter que fazer um intervalo e voltamos. Vamos de volta e então agora você leia e eu faço as intervenções. Ok. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez do templo. Todo o povo vinha a ele, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Este é um texto complicado de se entender. Em primeiro lugar, se a mulher foi pega em flagrante adultério e se a lei manda lapidar essa mulher, para que ir perguntar a opinião de um aldeão galileu? O que a opinião de Jesus influiria nesse caso aí? Se já está claro tudo o que devem fazer. Em que Jesus poderia modificar o curso dos acontecimentos? São suposições, né, que não dá nem para comentar, mas... Percebe? Não, mas percebe a dificuldade. Sim, para claro. quê? Então você percebe que o texto, intrinsecamente, internamente, tem tensões. Bom, talvez quisessem uma opinião de Jesus no sentido de incriminá-lo. Se Jesus, claro, se realmente isto se deu, a opinião de Jesus não contaria nada, não é? Mas, talvez, pronunciando-se contrário a esta mulher e insistindo na lapidação, ele perdesse aquela áurea de misericordioso, de bom, de compreensivo para com os pecadores. Se insistisse na absolvição, ele iria contra a lei de Moisés. Aí eles o teriam. Mas mesmo assim, os romanos permitiriam que uma mulher pega em adultério fosse apedrejada? Sabe, o nosso conhecimento da Palestina sob dominação romana nos tempos de Jesus é um conhecimento muito limitado. Muito limitado. E, portanto, o que nós podemos dizer? Eu só quero mostrar que existem tensões internas nesse texto aí. Tá bem. Continue. Mas Jesus, eles diziam, para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus escrevia na terra? Bem, aqui também houve muitas elucubrações e hipóteses. Se Jesus escreveu alguma coisa, o evangelista não julgou importante transmiti-la. Portanto, se o evangelista não transmitiu, não o importou. E se não importava a ele, a nós também não deve importar demasiadamente. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Esta é uma frase bonita e ficou famosa, não é? Sim. Na tradição evangélica. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
Era como se Jesus estivesse destampando a consciência de cada um deles e convidando cada um a examinar-se a fundo, se também não havia cometido alguma coisa do gênero, ou quem sabe até pior. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Bem, esse texto, mais uma vez, fica muito melhor no Evangelho de Lucas. O evangelista da misericórdia de Jesus, evangelista mansuetudinis Christi, como disse Erasmo de Roterdã. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Este foi um episódio que Santo Agostinho colheu de maneira exegeticamente muito profunda e bastante bela. No final ficaram apenas dois: a miserável e a misericórdia. Misera et misericors, em latim. Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. O que significa que devemos tomar cuidado quando se imagina que Jesus simplesmente convivesse bem com os pecadores, sem incomodá-los. E que as portas do reino dos céus estão abertas a todos, independente do arrependimento ou não, da conversão ou não, e até mesmo para pecadores empedernidos e impenitentes. Claro que não. Jesus não é a favor do pecado. Jesus não é a favor do adultério. Vai e não peques mais. Simplesmente um perdão misericordioso. Repito o que eu tinha que dizer, o texto não deixa de ser uma pedra diferente no Evangelho de João e não deixa de ter contradições internas também. Agora, a partir daí, se pode reconstruir o episódio como se deu? Não, eu acredito que não mais. A partir dessa única perícope, desses únicos 11 versículos, que em algumas Bíblias até desaparecem, eu acredito que não se possa mais reconstruir o que de fato tenha acontecido. Certo? Então vamos continuar. E esse capítulo 8º é um capítulo, como o 7º, são dois capítulos bastante polêmicos entre Jesus e os judeus. De novo Jesus lhes falava: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu já tive ocasião aqui de dizer que eu sou, egoimi, é o nome de Deus. Às vezes, poucas, mas com bastante ênfase, a expressão veio usada sem predicativo. Eu sou, é o nome de Deus. Outras vezes, as mais das vezes desse evangelho, vem a expressão usada com predicativo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Não nos esqueçamos que estamos ainda no contexto da festa das tendas. E juntamente com o pedido incessante para que viesse água, chuva, se iluminava a cidade de Jerusalém com muitas velas, naturalmente alimentadas por óleo, por azeite. Era também a festa da luz, ou a festa das luzes. E Jesus se aproveita, no texto de João, para se auto-manifestar de outra maneira. Eu sou a luz do mundo. Disseram-lhe os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho
não é válido. Jesus respondeu-lhes: embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Ele não é de Belém e nem de Nazaré. É do Pai. Vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai, Agora, que me enviou, dá testemunho de mim. como o Pai dá testemunho de Jesus? Falando internamente ao coração de cada um. De tal maneira que, se este coração for disponível, for dócil, o Pai falará e o conduzirá a Jesus. Ninguém vai a Jesus se o Pai não lhe tiver antes falado e não tiver presenteado Jesus com essa pessoa. Nós vamos encerrar por aqui e voltamos a semana que vem. Bom domingo a todos, até a próxima semana.